Shalom a todos! Me encontro muito alegre, me encontro muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, né, tendo essa oportunidade, esse privilégio de poder estar ministrando aí para os irmãos, para as irmãs. Me encontro numa correria, mas sempre quando eu tenho um tempo procuro gravar um vídeo aí para os irmãos e para as irmãs. Peço que você deixe o seu like aí, peço que você compartilhe esse vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative as notificações. Se você tiver também alguma pergunta, alguma dúvida a respeito da palavra de Deus, você pode colocar aqui abaixo aí nos comentários aí, tá? Se eu souber, vou procurar responder. Se eu não souber, vou pesquisar. E também não temos todas as respostas, tá? Desde já eu quero falar isso, eu não sei de tudo, eu não domino tudo, eu apenas tento dar o meu melhor, né? Então vamos falar sobre um assunto bem complexo, tá? Hoje, um assunto que eu confesso que eu tenho dificuldade, tá? Tenho dificuldade, acho que para mim é o assunto mais difícil da Bíblia, tá? Talvez aguce a sua curiosidade aí. Para mim é até mais difícil que Apocalipse. Falar de tabernáculo, eu creio que a igreja tem dificuldade com relação a isso. Vou falar mesmo. Tem muitos até que acham que compreendem, mas na verdade não compreendem bem assim. E não tenho assim medo de falar. Os que compreendem melhor esse assunto que eu fui estudar com eles são os judeus. Com relação a tabernáculo, não existe um povo que saiba mais do que eles. Não estou dizendo que eles são superiores a ninguém, mas eles dominam muito bem esse assunto, né, sobre tabernáculo. Por que essa dificuldade, né, que a igreja tem? Porque geralmente quando a pessoa começa a ler a Bíblia toda, ela começa por Mateus. Eu vi um pastor judeu até comentar que as pessoas, assim, a Bíblia, né, é o único livro que as pessoas começam a ler pela metade, né? Porque quando você compra um livro, você começa pelo começo. Mas a Bíblia, geralmente, as pessoas começam pela metade. Ah, claro que é mais fácil, mais simples você entender Mateus, os evangelhos, sim. Mas vai ficar algo incompleto se você não entender, né, o Antigo Testamento. Os judeus falam Taná. Antigo Testamento às vezes fica uma imagem não assim uma imagem melhor possível, né? Mas no popular, né? As pessoas falam dessa forma. Mas para não ficar somente em minhas palavras, tá? Vamos abrir a Bíblia aqui, tá? Eu quero ler para os irmãos. Primeiramente a gente vai ler, vamos ler bastante versículos hoje, tá? Vou tentar fazer com calma hoje, tá bom? Vou tentar ler talvez um pouco devagar, às vezes eu acho até que eu leio um pouco rápido, tá? Então no livro de Shemot, capítulo 26, a partir do verso 1º em diante. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul e púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina na extremidade, na juntura, assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas umas com a outra. Então, assim, até nesse versículo final aqui também farás as laçadas estarão travadas uma com a outra, ou seja, as laçadas dessa cortina estariam travadas, ou seja, estariam muito próximas. O que eu quero dizer com isso, né? Sobre união, tá? Até uma pergunta também, né? Será que a igreja está dividida? É uma pergunta que eu faço para os irmãos, para as irmãs. Eu vou responder, eu vou ser bem sincero. A igreja, infelizmente, está muito dividida.
Eu fico triste com isso. Existem várias denominações. Ah, cara, você é contra a denominação. A minha questão não é essa, eu não sou contra a denominação. Mas eu já até comentei aqui já. Tem denominação que fala mal da outra, fica uma divisão. Infelizmente tem até guerras assim de ego. Uma se acha melhor do que a outra, tal. Gentio se acha superior a judeu, judeu se acha superior a gentio. Mas será que o corpo de Cristo está dividido? Será que é a vontade de Cristo que sejamos dessa forma? Que a gente fique dessa maneira? Claro que não, meu irmão. Mas o que nós podemos fazer para resolver isso? Vamos combater isso, meu irmão. Somos um só corpo em Cristo Jesus. Tem que parar com isso, meu irmão. Tem que parar com isso. Se achar superior. Porque Deus não enxerga dessa forma. Na verdade, Deus nem criou denominação. A Bíblia nos considera que nós somos um só povo em Cristo Jesus. Vamos ler aqui no livro de Efésios, que eu acho importante ler também, para não ficar somente em minhas palavras, né? É bom a gente ir na palavra do Senhor, para a gente examinar, né? Então vamos aqui, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eras gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estava longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então, de ambos os povos fez um. Somos um só povo. Então é Caio que está falando isso. A Bíblia fala que Cristo derribou a parede de separação que estava no meio. Então não há separação, meu irmão. O véu se rasgou. A gente vai estar falando aqui sobre tabernáculo. O véu se rasgou. Depois do tabernáculo foi construído o templo que tinha um véu, né, que era muito grosso mesmo. Não era simples, meu irmão. Não era simples de ser rasgado o véu. Mas Cristo tem poder para todas as coisas e o véu foi rasgado. Então não existe mais separação. Amém, meus irmãos? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então tinha dois, Cristo fez um novo homem. Então a lei aqui está falando aqui da inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, então acabou? Não, meu irmão. Porque a nossa natureza pecaminosa é contrária aos mandamentos mesmo. Mas não é pelo mandamento que nós somos salvos. Somos salvos pela graça. Então, através de Cristo Jesus, de Yeshua HaMashiach, nós cumprimos os mandamentos sim. Cristo cumpriu, aliás, por nós. Mas não é por causa disso que a gente não tem que cumprir o mandamento. Amém? Aqui não está dizendo que não é para cumprir mandamento. De forma nenhuma. A Bíblia até fala, está escrito no texto que eu li. Gente, vocês estavam separados da comunidade de Israel, agora não. Vocês já chegaram perto. Então nós fazemos parte sim da comunidade de Israel, porque nós somos um só povo. Gentios e judeus, somos um só em Cristo Jesus. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, meus irmãos, Cristo desfez a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz, vós que estavam longe e aos que estavam perto. Então, Cristo não veio trazer separação. Infelizmente, a igreja está fazendo isso. Como se Cristo tivesse duas leis. Uma para gentio, outra para judeu, tal. Entendeu? Uma para denominação tal, outra para denominação tal. Entendeu? Como se Deus fosse diferente para cada denominação ou para cada povo, com cada um. Deus vai tratar de uma maneira. Então tem que ter duas Bíblias, tem que ter um mandamento para cada povo. Aí fica uma confusão só, meu irmão. É isso que está acontecendo, infelizmente, em muitas denominações.
Parece que tem várias cabeças, parece que Cristo não é o centro, não é a cabeça, mas Cristo é a principal pedra da esquina. A palavra de Deus fala dessa forma, meu irmão. Então vamos parar com isso. Somos um só povo. Não fomenta a divisão, não fala mal da denominação tal, não fica criticando judeu, judeu isso daí, ou judeu ficar indo contra gentio tal. O que a gente tem que ser contra é algo que é contrário à palavra de Deus. Tá? Isso temos que ser contra sim, mas temos que ser a favor do que está dentro da palavra de Deus. Tá? Se está fora da palavra de Deus, temos que ser contra. É claro, meus irmãos. Vamos continuar lendo aqui livro de Shemot, tá? Agora a gente vai ler aqui no capítulo 40, tá? Vou tentar ler aqui um pouquinho para os irmãos, tá bom? Para as irmãs também. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Versículo 17, tá ok? Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. E levou a arca ao tabernáculo e pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, meus irmãos, eu li somente alguns versículos, porque fica muita coisa. Depois você pode ler com calma, tá? No livro de Shemot, Êxodo, capítulo 40, a partir do versículo 17 ao versículo 33, você vai ver todos os elementos que estavam ali dentro do tabernáculo. No hebraico, a palavra é Mishkan. E o que significa Mishkan? Significa, até anotei aqui, tá, meus irmãos? Até anotei aqui. Significa residência ou habitação. Eu já até li para os irmãos, né? Em pregações passadas, né? Que Cristo veio tabernacular conosco, que Cristo veio habitar entre nós. Então, esse tabernáculo aqui veio para o quê? Para representar o Mashiach, para representar a Cristo, porque ele veio tabernacular conosco. Ele veio morar entre nós. Caio, hoje em dia eu tenho que construir um tabernáculo, tal, eu tenho que fazer isso, colocar uma arca. Não, meus irmãos. Não tem essa necessidade. Tem igrejas que colocam arca, tal, não sei o quê. Gente, eu não vejo essa necessidade. Tem gente que já fala que é heresia. Em si não vejo, né? Se tiver adorando a arca, se tiver... Aí sim, aí é heresia, tal. Não vejo necessidade, tá? Entendeu? Até porque no original, tal, a arca aí tem teses, teorias que a arca foi perdida. Alguns até colocam que está na Etiópia. Eu não vou fazer afirmação nenhuma. O templo vai ser reconstruído, tá? Essa guerra que está acontecendo aí, vamos estar orando, tá? Tanto por judeus, tanto por palestinos. Por mais que pareça impossível ter paz, mas para Deus tudo é possível. Amém, meus irmãos? Então vamos continuar em oração, tá? Tanto por judeus, tanto por palestinos também, tá? Eu não defendo o que está errado, entendeu? Vamos defender aquilo que está certo, aquilo que está dentro da palavra do Senhor. Então é o dever da igreja orar por Israel e também é dever da igreja estar orando, né, pela paz mundial também. Até uma outra coisa aqui também, né? Já que eu estou comentando sobre a igreja, mais para frente vamos estar se aprofundando mais sobre isso também. Eu gostaria de ler aqui, né, uma passagem também. Eu quero até passar no original, né? Qual a palavra no original, né, no hebraico, para a igreja.
Vamos abrir a Bíblia aqui, perdão, Mateus capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 19. É um texto que causa muitas interpretações, tá? Para diversas religiões. Eu aqui não vou atacar religião nenhuma. Meu objetivo aqui não é esse. Eu procuro ter respeito, apesar de ter concordância. Apesar de ter discordâncias, tá? Então, assim, eu não estou aqui para atacar religião nenhuma. Eu estou aqui para pregar a palavra do Eterno, a palavra do Senhor. Então, vamos abrir a Bíblia aqui, Mateus capítulo 16, tá? A partir do versículo 15 ao 19, que diz assim: Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis quem eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Gente, isso daqui é muito sério, né? Tem religiões que interpretam que, né, Pedro foi o primeiro papa, tal assim. Eu não quero entrar nessa questão, mas eu quero ir na palavra do Senhor. Alguns até colocam que Cristo fundou, né, uma igreja, ou até que Cristo fundou a igreja evangélica. Gente, não tem isso na palavra de Deus. Caio, o que é isso, gente? Me mostra na Bíblia, eu desafio qualquer um, que Cristo fundou a igreja evangélica, que Cristo fundou o cristianismo, entendeu? Ou que Cristo falou: vamos agora, somos do judaísmo, tal, somos catolicismo. Não tem isso, meu irmão. É claro que cada religião interpreta de acordo com o que eles acham. Mas o que eu prego? Eu não estou pregando contra a religião aqui, não. Eu estou pregando de seguir a palavra de Deus, tá? Não sou, você é desigrejado? Claro que não, meu irmão. Frequento sim a igreja, mas eu vou ali no que a palavra de Deus diz. Então, meu irmão, no original, a palavra igreja, porque igreja vem do grego, né? Eclésia, se eu não me engano, né? Que muitos interpretam que chamados para fora, mas no hebraico é kahal, que significa congregação. Isso daí já vem até desde o Antigo Testamento, quando se reunia a congregação, né, de Israel. Até outras nações se reuniam também. Quem quisesse fazer parte poderia fazer dessa congregação. Então, para muitos judeus, já desde o Antigo Testamento já existe. Os evangélicos já colocam da forma que foi fundado em Atos 2, tal. Não vejo dessa forma, tal, mas eu respeito, tá bom? Mas na Bíblia não vejo dessa forma. O que eu analiso, né? Segundo a palavra do Eterno, né? Caio, mas Cristo fala que eu edificarei a minha igreja, que é um dos significados também. Tá fundando, tá construindo, né? Tá construindo alguma coisa assim, é um dos significados também. Cara, então o que está querendo dizer que ele abriu uma igreja? Não é dessa forma, meus irmãos. Mas o que eu acabei de ler em Efésios? É que Cristo derribou a parede de separação. Então, através de Yeshua, foi edificada uma igreja composta por judeus, por gentios. É um só povo em Cristo. Então, Cristo derrubou a parede de separação. A igreja é espiritual, não é denominação, não é algo físico. Eu vou fundar aqui. Não foi dessa forma, meus irmãos. Mas é algo espiritual aqui. Você está compreendendo? Cristo não fundou uma instituição religiosa. Você está indo contra? Não é que eu estou indo contra. É que as pessoas colocam isso acima da palavra de Deus. Eu não estou aqui para ensinar dogma para vocês. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Cristo não fundou religião nenhuma. Você é contra a religião? Não, mas ele não fundou religião nenhuma. Amém? Então, espero que vocês possam ter entendido, tá?
Tabernáculo não é fácil estar falando. Eu tenho dificuldade. Hoje a gente encerra o livro de Shemot, o livro de Êxodo. Mais pra frente a gente vai estar estudando, tá? Vaikra, tá? Que, se não me engano, significa e falou. Tá? A gente vai estar estudando o livro de Levítico, que eu tenho muita dificuldade também. Mas eu vou estar aprendendo aqui junto com você. Irmãos, se tiverem alguma crítica, alguma coisa para que eu possa melhorar, estou aqui para ouvir também. Não sou o dono da verdade. Se eu falei alguma coisa errada, me corrijam aí. Se tiverem para elogiar também, estamos aqui. Mas toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Fiquem na paz do Eterno. Shalom, shalom.